Bom dia, Carla. Bom dia. Então, tá, nós estávamos já conversando um pouco sobre a questão da implementação. Você pode, se você quiser repetir a questão que você vai tentar fazer síncrona. Isso, então, para essa implementação eu pensei de fazer assíncrona, porque tem toda a questão de tecnologia. Eu tenho que estar usando o meu celular Uhum. particular, enche o celular com os vídeos, eu tenho que estar subindo para YouTube, então me sobrecarrega e também depois tem situações, já teve situação do meu celular não suportar e eu não consegui, ficou sem áudio por conta do Educatron, já gravei no Educatron, tive que refazer a aula por estar sem som, por ficar todo cortado até a nossa última aula. Eu fiz pelo meu Uhum. notebook particular, mesmo assim teve muitos cortes, né? Partes que você quase não Uhum. conseguiu Eu vi ouvir, né? isso do Então, som, e isso. eu fiz pelo meu notebook, o meu notebook. E ficou assim, então assim, eu já não sei mais o que fazer. Aí eu tenho que ou gravar no meu celular para depois fazer essa conversão, baixar ele para subir para o YouTube. Assim, acaba sendo muito transtorno. Então vamos tentar fazer a síncrona para ver se assim não tenha todo esse transtorno, né? Aí você já acompanha, eu acho que facilita até o nosso trabalho, né? Isso. E eu acredito também que será bom nós fazermos síncrona, né? Que síncrona é quando é ao vivo, digamos assim. Uhum, Que aí a gente consegue, né? A gente vai conseguir juntas, né? Fazer você melhorar aquela parte do tempo que você precisa uhum, naquele tempo gravar a sua implementação, tá? Para você ter uma implementação, porque a sua parte pedagógica ela é muito boa, entende? A gente só vai alinhar agora com todas essas questões tecnológicas, tá? uhum, Isso é um aprendizado. Então, vamos fazer então síncrona, a gente combina um horário e aí, e é legal essa tua observação já, porque hoje é um encontro de planejamento. Então a gente já combina de repente ali no seu planejamento, tem uma partezinha agora antes do planejamento, que é mais ou menos onde você vê o horário, o dia da aula que você vai fazer. Eu estou aqui, a gente já combina sobre o horário que eu posso assistir, para a gente poder fazer, para que você faça uma implementação bem assertiva, bem de acordo aí, tá? uhum. Tudo bem? Sim, Então eu vou começar, tá bom, Carla? Então, tá. olha, bem-vinda, tá? Nós estamos no nosso sexto encontro formativo. E hoje, Carla, nós trabalhamos na semana passada. O tema do nosso encontro são avaliações internas, instrumentos avaliativos. Semana passada nós focamos na questão do instrumento, que é o tema um. Hoje nós vamos focar na questão da estratégia. Deu para. Eu lembro que eu tenho algumas, que eu anotei algumas dúvidas que nós tivemos em relação à estratégia da semana passada. Eu acredito que essa formação hoje vai te ajudar a tirar bastante as dúvidas, sabe? Vai dar um caminho melhor para essa questão das estratégias, tá? Então, deixa eu passar aqui. Ó, então, esses combinados, eu vejo que nos nossos encontros é muito tranquilo, tá? Então, né, você participa, a gente sempre está focado, câmera aberta. E gestão do tempo, né? É que é muito aluno na nossa turma, então eu não preciso fazer muita gestão do tempo, só tem nós duas por enquanto. Estão reorganizando aí alguns remanejamentos. Daqui a pouco vem mais gente para somar com a gente. Bom, então nós temos um acolhimento. Engraçado que eu pensei, eu quero ver hoje o acolhimento, tá? Tem tudo a ver com a nossa disciplina. Aí nós vamos abordar a teoria das estratégias avaliativas. Aí nós vamos abordar também uma questão prática, né? Como algumas sugestões práticas de como implementar, de como fazer com os estudantes essas estratégias. Confesso para você, lembra que eu combinei que eu também vou aplicar? Falei com a tutora, falei assim: olha, tutora, nós estamos. Enquanto a gente fica só em uma, né? Eu e a Carla, eu vou aplicar também. Olha, Carla, então, aí depois, no final, eu vou conversar com você o que que eu pensei assim, né, em relação
a essas estratégias, tá? Quero ver as suas impressões e depois eu passo as minhas também. Em ação, que é a parte do planejamento, para a gente construir juntas agora, né? O planejamento, e as considerações finais ali, o encerramento, tá? Então, hoje são estratégias. Vamos fazer uma retomada? O que você entendeu por instrumentos na aula passada? Instrumentos avaliativos. Até ficou uma coisa meio confusa, né? Foi essas dúvidas aí que foram sendo geradas aí durante o último encontro, mas eu entendo que os instrumentos é o que você vai utilizar para avaliar, né? O instrumento é igual o médico, os instrumentos que ele utiliza para uma cirurgia, né? O bisturi, a, Uhum, a linha lá que faz o costura lá, enfim, é assim que eu entendo o aham, instrumento, né? Não sei se, uhum. se eu tô certa, mas é dessa E forma que eu entendo o instrumento, o que que você vai estar usando, né? Que instrumento você vai utilizar para avaliar o seu aluno, né? você pode dar um exemplo, por exemplo, de um instrumento que você utiliza? Ah, mapa mental, cartaz, Uhum, né? Vamos usar a cartolina, nós vamos criar um mapa mental em mais um formato de cartaz, como eu já fiz, usando figuras de revistas, procurar em revista. Esses são instrumentos, assim, que eu muito entendo, né? Muito bem. Então, olha só, faz sentido o que você falou, tá? E você pode me dizer, só para a gente voltar aqui, né? Daqui a pouco para a gente aprofundar a referência 5, tem algum instrumento que ele é muito utilizado, amplamente utilizado por todos nós professores? Desde que a gente é estudante, nossos pais. Sim, a avaliação, né? Avaliação no papel. É o clássico. Isso, é o clássico. Muito bem, Carla. Então, olha só, os objetivos, nós vamos aprofundar os conhecimentos com respeito à referência docente 5, da matriz de referência da Resolução 3037 de 2024. E nós vamos oferecer possibilidades práticas nesse encontro, Carla, para a aplicação dessa referência, seja o tema 1, que são os instrumentos, e o tema 2, que são as estratégias. Nós vamos então também planejar a implementação da prática a partir das possibilidades de aplicação para esta temática. Então, olha só, de acordo com que a gente tem estudado a referência 5, o que a gente pode perceber, tá? O que seria o caminho mais claro em relação aos instrumentos avaliativos, tá? Instrumento, né? Nós temos um instrumento que a gente trabalhou bastante, né? Nós trabalhamos a questão teórica do instrumento no encontro anterior. Ele é uma avaliação, é a nossa tradicional avaliação, que nós sempre fazemos. E geralmente ela é como objetiva, né? Com questões objetivas, às vezes um complete, às vezes um verdadeiro ou falso, e também geralmente uma questão subjetiva ali, uma questão aberta. Certo? Então, qual é a proposta? Qual foi a proposta do nosso encontro anterior, quando nós aprofundamos no instrumento? É que nós, como professores da rede estadual, nós podemos continuar aplicando essas avaliações. Não tem problema algum nós aplicarmos as avaliações em papel. Porém, essas formações, Carla, esse nosso encontro quer que nós desenvolvamos, né, a habilidade, tanto você, eu, de promover uma avaliação em papel, mas que ela atenda diversificada, que ela atenda de maneira mais abrangente as necessidades pedagógicas dos nossos estudantes. Então, eu, como professora de história, você também, como professora de história, nós podemos continuar aplicando as avaliações em papel, as nossas avaliações, mas o que nós queremos agora? Né? O que a SED espera, principalmente de vocês que entraram no estágio probatório, é que vocês, ela quer desenvolver em vocês um perfil do educador que atenda
o que a CED espera de vocês enquanto profissionais. Eu não sei se você, eu acho assim, hoje, essa fala no nosso encontro formativo, né, que a gente faz, essa fala do tutor, Carla, ela, cada dia que passa, eu também tenho aprendido bastante. E hoje que hoje antes da nossa aula eu sempre dou uma revisada, né, no encontro anterior para ver se não faltou nada. Essa fala me ajudou a entender o porquê vocês estão passando por essa formação. Toda empresa, todo lugar, todo grupo social tem um perfil, não é? A sua família tem um jeito de viver, a minha família tem um. As empresas, eu já trabalhei muito em colégio particular, não sei se você já trabalhou em algum. As empresas têm o perfil do profissional, tanto é que tem as entrevistas. Então, qual é o objetivo dessa formação do estágio probatório? Promover o desenvolvimento de vocês para que vocês desenvolvam o perfil de um professor que a CED espera. E aí eu abro agora, né, para todos nós, porque a gente faz os formadores também, quem já saiu do estágio probatório, e ele vai mais ou menos no mesmo caminho. Nós não temos só que gravar, mas a gente tem que implementar também. Então, tudo isso, Carla, é para que a gente desenvolva um perfil educador, sabe? Um perfil que todos os professores que estão em sala de aula tenham as mesmas habilidades. Claro, nós não seremos iguais, mas que a gente tenha um perfil, sabe? Esse perfil de buscar no aluno, eh, de atingir o aluno, de buscar no aluno que ele atinja o desenvolvimento dentro da sua necessidade. Então, isso, de uma certa forma, nos deixa assim. Eu gosto muito de aprender coisas que me fazem sentido. Não sei se com você é assim. As coisas que fazem sentido para mim, e acredito que para os nossos alunos também, elas parecem que elas abrem o caminho, elas abrem nossos olhos e nos motivam. Então, eu gostaria muito de passar isso para você hoje, tá? Eles estão buscando desenvolver em nós um perfil de professor que atenda à SED. E nós, enquanto profissionais que aceitamos ser profissionais da Secretaria do Estado de Educação, quando a gente aceita fazer parte, né, de um perfil, de uma empresa, de uma organização, a gente acaba aceitando. Particularmente, eu vou fazer essa pergunta para ti, depois eu respondo. O que você acha? Você concorda? Você está de acordo, assim, com o que a SED tem buscado desenvolver em nós, em relação a professor, o perfil nosso em sala de aula? Sim, eu concordo. Até esse dia eu estava analisando mentalmente, né? E, e eu digo assim, eu assumi o concurso, eu já era professora, já estava em sala de aula, então não é novidade para Hum, mim a sala de aula. E no aham, começo do ano passado, que começou esse estágio voluntário, eu falei, gente, que é isso? E eu não conseguia entender o programa. E várias vezes eu falei para minha tutora, eu falei para minha formadora, eu falava, eu não consigo, eu não me encaixei nesse programa ainda, porque eu não entendi o uhum, objetivo. E claro que no começo foi muito conturbante o ano passado, até porque era novo para todo mundo, até mesmo para a CED, essa isso. questão dos formadores nesse formato. Então todo mundo apanhou. Nós, os tutores, os formadores, todo mundo apanhou. E como nós, o primeiro chamamento, nós fomos os primeiros. Nós fomos os primeiros cobaias aí desses formadores. E foi muito sofrido. Eu chorei muito, eu me desesperei muito. E porque eu não conseguia me encaixar, eu não conseguia me enquadrar, e depois foram feitos ajustes, as coisas foram melhorando. E essa questão de querer moldar o nosso perfil, eu concordo, até porque a gente estava conversando esses dias e falando, né? é, nós não, tem professores, nós estávamos no estudo planejamento, muitos professores não sabem o que que é o descritores. Por que que tem os descritores, né? E aí também teve no estudo de planejamento a taxonomia de Bloom, muitos professores não sabem, nunca ouviu falar. Então, a inteligência artificial que está aí, né, para contribuir. Então, assim, eu acho muito importante. Uma coisa que eu falei aqui na escola esses dias, eu falei, gente,
que nós temos que entender é que o meu aluno não é o aluno do passado, não é o aluno de antes da pandemia, não é o aluno que trabalhou lá em 1900 e não sei quantos, lá no ano 2000. Nós já estamos em 2025, nossos alunos mudou, a educação tem mudado, e eu vejo assim que os programas vêm para atender esse novo público. Porém, nós, professores, ainda estamos. Tem muito professor muito no tradicionalismo. Eu não sei se é porque a minha formação é mais recente, eu já quebrei Uhum, o paradigma do tradicionalismo. Mas eu percebo que quando eu digo aqui na escola, gente, eu tenho N formas de avaliação, tem gente que vira a cara, tem gente que torce o olho, porque não aceita, que é só papel, papel, papel. Então, assim, eu uhum. acho muito importante, até porque os nossos alunos, eles estão perdendo o perfil de sentar, fazer uma leitura. O nosso grande problema hoje aqui na escola que eu estou é interpretação de texto. Se aplica uma avaliação, eles não conseguem ler e entender o que eles estão lendo, interpretar aquilo que leu. Então, eu vejo assim que é muito importante, sim. Só que eu acho que às vezes a forma que é colocado para a gente, que não é uma forma clara, não é uma Uhum. forma que deixa o professor mais confortável para fazer aquele estudo. Às vezes é meio que jogado ali, tem que fazer. E eu acredito que as coisas não é assim. Eu não gosto de chegar em mim e falar, você tem que fazer. Eu não gosto disso. Então, assim, eu não gosto de ser obrigada a fazer as coisas. Igual no começo você falou, né? A gente tem que gostar de fazer aquilo, estar bem para aquilo ali, né? Mas eu sei que na vida nem tudo é da forma que a gente quer, e eu sempre falo para os alunos, nem tudo é da forma que eu quero, e nem tudo é do jeito que eu queria e onde eu queria estar. Mas como você se propôs a estar ali, você tem que fazer o seu melhor, porque você se propôs a Uhum. estar ali, né? Mas eu gosto sim e vejo que é muito importante sim, porque eles têm trazido temas que tá na nossa atualidade, mas que nós, professores, e o tempo vai passando, a gente não vai se enquadrando nesse perfil moderno que nós temos hoje, né? Mas eu gosto sim, eu acho importante sim, nós estarmos por dentro aí e estar antenado aí, né, com a nossa nova geração. Gostar, pode. Isso, e bem, muito bem, bem pertinente o que você falou. E eu acredito também que as coisas vão se encaixando depois. A gente está vendo assim, que nem você falou da questão da interpretação, né? As coisas vão se ajustando. Vamos colocar então mais leitura, vamos colocar meio a meio, tecnologia e físico, né? As atividades analógicas que a gente utilizava, né? Que são os livros, as leituras. Então, acredito que a gente vai se ajustando, né? Então, muito bem, né? Isso faz com que a gente perceba assim que você tem compromisso, né? É claro que a gente vai. É que nem eu vejo assim, Carla. Nós também queremos, digamos, moldar o perfil dos nossos alunos, não para deixá-los, não para manipulá-los, mas a gente quer mudar no sentido de quê? De que eles desenvolvam uma consciência de que estudar é importante, ouvir o que você tem para falar é importante, fazer as atividades que você propõe é importante, porque você pensou naquilo. Você é uma professora. Quando a gente vai para a sala de aula, oi, pode falar. Pode terminar, prof. Depois eu falo daí, tá? Pode Ah, terminar. tá. Então, assim, como os alunos, a gente pensou, né? A Carla pensou em separá-los em grupos para trabalhar a questão do Grêmio Estudantil. Então, assim, desenvolver esse perfil neles. Então, nesse sentido. É claro que você vai ter um ali, grupo, que vai até o aluno, né? Até a gente sugeriu para ele desenhar, aquele que gosta de desenhar. Aquele aluno vai poder desenhar. O outro grupo das meninas lá escrever e já compartilhou com você. Então, dentro desse perfil de consciência, cada um vai se expressar da sua maneira, né? E é o que eu penso também em relação a nós. Dentro do perfil de trabalhar as referências, a Carla vai dar aula do jeito dela, da forma dela, a Karina da forma dela, o professor X da forma dele. Pode falar. Uma outra situação assim que eu acho bem interessante, que até no outro encontro nós falamos, utilizam-se muitos termos, mas nós muitas vezes nós já estamos fazendo, mas nós não Uhum, sabemos o nome daquela uhum, técnica, daquilo que você está fazendo, igual a questão do protagonismo, né?
que agora é bem forte aí no estado, né? Uhum. Protagonista, mais aqui para a educação integral, né? Que é o que eu estou aqui hoje. E eu vejo assim, quando eu coloco meus alunos para produzir, e quando eu digo que é eles que vão fazer, é eles que vão ser a estrela do momento, né? Eu me retirando e colocando eles para executar. A gente faz isso muitas vezes, mas a gente não entende que é colocar o aluno ali, né, para ser o protagonista daquilo, né? Mas a gente faz no nosso dia a dia, mas muitas vezes você não sabe a fundamentação, igual essa questão das Isso. estratégias e da avaliação. Nós fazemos, a gente só não sabe o nome, igual a questão dos descritores. Muitas vezes você está Uhum. trabalhando em alguma aula lá, mas não sabe o que é o descritor, que aquilo ali vai levar o aluno para lá, é um estudo que já está sendo lá da avaliação do SAEB, que vai ser cobrado lá, né? Então é dessa forma que eu vejo assim, que às vezes, muitas vezes a gente faz, mas não sabe não sabe que tem uma fundamentação teórica embasando isso que você está fazendo, né? Eu vi muito isso ano passado, quando a gente estava usando as técnicas do Lemove no estágio probatório aqui. A gente usou muitas técnicas em muitas implementações, usou as técnicas do Lemove, e eu não conhecia. E foi assim, bem interessante. Achei bem interessante. São coisas que muitas vezes a gente faz na sala de aula. E outros, até mesmo, eu mesmo tinha feito essa observação antes do estágio probatório, de ter passado pela formação, que lá no slide tem o sinalzinho que é da técnica do Lemove. Eu não sabia, eu passava batido muitas vezes, só me inteirava do conteúdo e aplicava a minha aula e passava batido. É igual os descritores. Pulo o slide, tá ali o descritor, mas pulo o slide. Sei lá, acho que é o que a CED colocou aí por colocar. E não é. Né? Então, assim, eu acho muito válido esses estudos, né? E a gente vê isso nos formadores, até o primeiro que teve já, eu fiz também, já, o outro formador, né? Para quem normal que tem ali, já fiz também. Fiz o projeto de vida, foi bem interessante, colocando meus alunos como protagonista. E, gente, sempre quando você faz uma aula diferenciada, você enxerga um potencial que não tinha. Foi igual nessa primeira implementação, né? Da questão do grupo que eu achei que ficou os meninos ali, que eu falei, esse aqui não vai sair nada. E foi o que saiu, É. e foram as melhores ações que saíram, né? Então, isso assim, e eu vi, prof, assim, só para concluir aqui, que isso refletiu agora nas minhas próximas aulas, no contato que eu estou tendo com eles, porque tinha um aluno que estava me dando muito trabalho, muito imaturo, ele ficava, tudo que eu falava, se eu trazia uma palavra diferente, ele zoava, se eu falava Uhum. algo, tudo ele estava levando para ficar me criticando e me zoando. E eu mudei, e a gente conseguiu mudar isso. O menino, assim, mudou depois daquela implementação, e depois eu tive mais uma conversa com eles, porque assim, depois do nosso feedback aqui, eu retorno para eles. Porque eu sempre antes, eu falo, gente, isso aqui é aquela aulinha que eu tenho que gravar, do curso que eu estou fazendo, então eu Uhum. também estou sendo avaliado, eu preciso da ajuda de vocês. E depois eu retorno com eles o feedback. Falo, pessoal, ó, aquela aula que eu fiz aqui com vocês, quero agradecer vocês, a participação, vocês foram maravilhosos, minha professora amou. Mesmo que a aula foi um caos, Uhum. eu chego lá, eu dou um feedback para eles. E se eu ver que eu vou ter que implementar lá de novo e eu vi que a ação deles não foi tão boa, eu já falo, pessoal, na próxima eu preciso que vocês estejam mais engajados, eu preciso de vocês, vocês estão me ajudando, vocês vão ser retribuídos com isso. Então, assim, eu engajo eles para eles poderem me ajudar. Porque essa turma, o ano passado, que era o oitavo ano, as primeiras aulas que eu fiz com eles foi de chorar, eles não participavam. Eles tinha aluno dormindo, e eu ficava nervosa porque ele estava gravando e eu precisava fazer, porque era Uhum. muita implementação ano passado. Por isso que eu falo que depois as coisas foram ajustando e foram ficando melhores, né? Oi, Uhum. eles vão vir usar aqui? Não, pode jogar o vídeo sim, porque ele tá aqui, mas. Ah, porque acho que ele quer fazer. É que. Só um pouquinho, prof, deixa eu só. Hoje está concorrido aqui. Eu tô no laboratório porque os alunos, como não tem internet, eu tô aqui no laboratório, porque na sala dos professores não tem tomada para colocar meu computador. Tá tudo cheio, Uhum. tá um caos aqui. O diretor Pronto. queria usar aqui também.
Prof, mas então, para finalizar, para não perder, para não correr muito tempo aí, era isso, né? Eu vejo assim que isso é extremamente importante, né? A gente começa a entender o porquê, né, que é cobrado, que a gente tem que passar por essas formações, né? Eu acho bem interessante. Muito bem. E é uma consciência, né? Nós vamos aprendendo e acontece com os nossos alunos também, que nem você falou, né? Quando tem um porquê, o aluno se vê participativo, se vê atuante, ele, ele acaba participando, vê sentido naquela atividade. Então, Carla, nós vamos para o nosso acolhimento agora, tá? Então, você tem um caderno aí, um papel? Vou pedir para você pegar, então, um caderno, um papel, e você vai participar de uma banca avaliadora, tá? Vou ver se vai dar certo passar aqui o vídeo, se não, eu vou colocar numa outra aba. Então, vamos lá. Então, você vai participar agora de uma banca avaliadora, de uma apresentação de sala de aula, tá? Então, caderno e lápis na mão e bora anotar as impressões, tá? Ó, não apareceu aqui. Deixa eu só ver aqui. Não, vou ter que tentar pegar aqui, ó. Só um minutinho. Abrir o YouTube. Uhum. Então, é assim. A professora, né, de história, era conteúdo de história do Brasil, ela está dando aula e aí ela pede para um aluno, né, para o Acerola, não sei se você conhece o personagem Acerola, ele ficou muito famoso naquele filme A Cidade de Deus, Cidade de Deus, e ele vai explicar o conteúdo que ela está trabalhando, tá? Então, vou passar aqui para ti, para nós assistirmos. Então, Carla, eu vou pedir para que você avalie, tá, a apresentação do Acerola, tá? É o seguinte, esse aqui é o Morro Francês, onde um maluco chamado Napoleão mandava, era o dono. E ele mudou o jeito dele de mandar. Esse aqui é o Morro Vizinho. E ele queria que o Morro Vizinho fosse da mesma maneira que o Morro dele. Antes disso, a parada era dos ingleses, que vendia bagulho para todas as regiões. Mas Napoleão vencia pouquinho a pouquinho e impediu os morros de comprar bagulho da Inglaterra. Os ingleses ficaram boladão e deram couro na Batalha de Trafalgar. Primeiro, ele invadiu o Morro dos Espanhóis e fechou a boca dos ingleses que ele tinha lá. E depois caiu matando o Morro do Alemão. Assim que ele dominava o morro, ele dava pro chegado dele tomar conta. Porque era muita boca pra ele tomar conta. Aí o Zé Bunda foi querer invadir essa parte que era lá, os soldados dele acabaram dançando. Aí ele tava quase invadindo o Morro de Portugal. E Portugal, o jeito dela era fugir. Pra onde? Pra aqui, professora, pro Morro da América, que também era dele. Mas pra quê? Porque a Inglaterra queria salvar aqui, porque aqui é o comércio grande, aqui o continente é maior. Aí o jeito era os portugueses pedir ajuda para os ingleses. Pra quê? Ué, pra salvar a coroa deles. Salvar a coroa? Como que eles fizeram pra salvar a coroa? Ah, parceiro, aí eu já não lembro mais não. Deixa que daqui eu continuo. Tá. Valeu, professor. Então, olha só, então, eu acabei caindo aqui, gente. Vou ter que. Bom, acho que tá gravando ainda aqui. Ah, tá. Voltei. Ai, graças a Deus.
que daí segue. Bom, então agora eu vou passar para você, tá? Uma atividade para a gente avaliar, tá bom? Vou passar aqui. Vamos lá. Então, olha só. Então, aqui nós temos algumas rubricas, tá? Para avaliar a apresentação do acerola, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar para você esse link aí no seu computador e eu vou pedir para você avaliar. Então, como é que você vai avaliar? Você vai fazer assim, você vai ler aqui são os critérios e níveis, né? Segurança na apresentação, domínio no tema do tema na apresentação, contextualização. Como que você avalia? Você vai pegar uma estrelinha e levar. Atendeu o objetivo? Coloca aqui. Atendeu parcialmente? Coloca aqui. Não atendeu? Coloca aqui, tá? Então, eu vou colocar para ti. Aí, uns 5 minutinhos para nós fazermos essa avaliação. Avaliar aí a apresentação do acerola. Quando você terminar, você me dá um ok, tá bom? É só esse quadro aqui, né? Não tem mais, né, prof? Não, É só só esse, né? Tá, então isso. terminou. Terminou? Muito bem. Carla, você consegue compartilhar comigo sua avaliação? Então tá, vou parar aqui. Pode compartilhar comigo, por gentileza. Vou fechar. Muito bem. Então, eu gostaria agora que você me explicasse, né, o porquê você avaliou e escolheu esses critérios para a apresentação do acerola. Tá, então aqui, segurança na apresentação. É, eu, na minha percepção, ele estava seguro, né? Ele falou com propriedade ali, né? Ele estava seguro no que ele estava falando ali, então acredito que ele atendeu o objetivo, sim. Ele estava, se expressou Uhum, ali com segurança. O domínio do tema, eu tinha colocado que ele demonstrou, mas eu voltei e coloquei em alguns momentos, então que ele atendeu parcialmente o objetivo, né? Por quê? Em algum momento se demonstrou domínio na apresentação ali. Eu coloquei aqui, eu poderia ter colocado aqui demonstrou domínio, né? Porém, ele não, literalmente, ele não dominou o tema, porque ele foi, igual aqui na contextualização, né? Ele foi trazendo para o contexto real dele. Né, a gente vê ali uhum, a fala, as gírias, ele traz para o morro, né? Porque, né, da favela ali e tal. uhum, Mas então, uhum, assim, e referente ao tema, em alguns momentos ele não demonstrou domínio, até porque lá no final no final do vídeo, o menino pergunta para ele, ele fala, "Ó, agora daqui para frente eu já não sei mais." Então, sim, assim, acho que ele atendeu parcialmente o objetivo ali de contextualização do tema, do domínio. uhum, Na contextualização, ele deu show, né? Ele contextualizou e ficou até divertido. Então, ele atendeu o uhum, objetivo da contextualização e promoveu essa interação mais ali para o final, né? O pessoal daí foi despertando, tinha uns que estavam até meio cochilando ali. Então, ele atendeu uhum, parcialmente ali também a interação, porque o pessoal foi se interar mais no final ali da explicação dele, né? E daí onde foi chegou no ápice dele ali, que daí a professora não deixa que agora daqui para frente eu conduzo, né? Então, acho que essa foi a minha uhum, visão, mas ele trouxe mais ali da forma. Ele entendeu, ele sabia do conteúdo, mas ele não soube expressar na linguagem ali do domínio do conteúdo. Ele trouxe para a realidade dele, né?
Uhum, Não seria isso. uhum. Então, perfeito, né, Carla, olha só, eu também, nessa questão interação do público, né, é o que ocorre. Ele não perguntou nada, o público é que se interessou, os alunos é que depois, como você bem colocou mesmo, né? Ele fala ali, eles começam a se sentir motivados e eles fazem algumas perguntas. Em relação ao domínio do tema na apresentação, eu também concordo contigo, assim, no sentido eu percebi ali, é que dependendo da atividade, se a professora queria que ele falasse, apesar que uma coisa liga a outra em história, né? A questão da nossa independência da vinda da família real para cá tem tudo a ver com Napoleão. Em relação ao domínio, eu vi que ele entendeu bem a questão do tema, e ele acabou contextualizando assim de uma forma muito clara. Ele falava, né, que realmente os ingleses, porque era comércio, né? E essa analogia que ele faz lá com o morro é comércio também. E realmente, no finalzinho ali, ele não consegue explicar a questão da por que ele queria salvar a coroa. Na verdade, os portugueses queriam salvar a coroa, né? Mas eu vejo assim que, imagina, o nosso aluno chegar naquele nível dele, para nós seria perfeito, né? Ter uma compreensão bem grande, Sim. né, do Não, assim, conteúdo. o que eu tenho aqui de aluno, eles não conseguem. Até porque eles têm muita vergonha de. Fora o sexto ano, que não tem vergonha de nada ainda, porque são bem imaturos, estão chegando agora. Mas Aham, nono ano, fazer uma explicação, oitavo ano, sétimo ano, eles têm vergonha até, né, de ir na frente e se expressar. Eles têm vergonha, né? Ainda mais o domínio do conteúdo da forma que ele trouxe ali, né? Bem é. expressivo, bem dinâmico, né? É verdade. E olha só, e essa atividade, esse acolhimento, essa atividade de acolhimento, ela nada mais é que uma estratégia. Então, assim, o nosso roteiro hoje, ele começa com o acolhimento, o da semana passada também, que tem a ver com o que nós vamos falar, o que tem a ver com o que a gente vai abordar agora, que são as estratégias avaliativas, tá? Então, eu vou pedir por gentileza para você eu acho que eu consigo cancelar sua apresentação aqui. Eu vou Peraí. parar aqui. Isso, Já parei aqui. tá. Eu vou agora apresentar, voltar para o roteiro, tá? Então, olha só. Então, é, nós vimos aqui o quê? Uma apresentação, uma estratégia avaliativa pautada nas rubricas. A questão da estratégia, ela vai utilizar a rubrica, né? Então, é importante ressaltar que a nossa formação é amparada pela resolução, que é a nossa resolução que permeia aí todo a nossa formação, que trata da avaliação especial de desempenho, estabelecendo as matrizes de referência, que indicam a prática profissional a ser desempenhada pelos professores em estágio probatório. Aqui, na verdade, eu antecipei aquela explicação sobre o que a SED espera que os professores em estágio probatório desenvolvam em sala de aula, o que ela espera desse professor, tá? Então, é a partir disso que vocês serão depois avaliados lá no final, que ela quer que vocês desenvolvam esse perfil desse professor investigativo, desse professor que deixa o aluno ser protagonista, desse professor que tem essa consciência, Carla, que você falou, que o nosso aluno mudou, que a nossa sociedade mudou. Nós não marcamos mais consulta do jeito que a gente marcava antes da pandemia. A gente recebe até resultado de exame por WhatsApp. Então, se a sociedade mudou, por que que a escola tem que dar conta dessa sociedade, né? Por que que a escola não pode ficar lá no método do quadro e do giz? Porque as relações, as interações humanas mudaram. E o conhecimento tem que fazer sentido, tá? Então, o objetivo nosso, o da referência docente é aplicar estratégias e instrumentos de avaliação diversificados, de modo a acompanhar e intervir estrategicamente no processo de aprendizagem dos estudantes. Então, nós pautamos bastante na questão dos instrumentos na semana passada, e nessa vez agora, nós vamos trabalhar com as estratégias. E aí eu te faço uma pergunta. Você já vivenciou, você já aplicou com seus estudantes algumas dessas estratégias abaixo? Ou outras? Quais, Karina? Estudo de caso, seminário,
painel, estudo dirigido, debate, mapa conceitual? Você já aplicou com eles? Você já vivenciou com eles alguma dessas estratégias ou uma outra que você queira, explicar? Sim, eu já apliquei painel, debate, estudo dirigido, seminário, mapa conceitual também. Até por esses dias agora a gente realizou um debate, não fluiu da forma que eu queria, mas aí foi foi feita essa avaliação, igual essa professora do vídeo aí, né? Então, assim, eu preparei Uhum, algo pensando na turma, mas não fluiu da forma que eu queria. Eu fiquei um pouco frustrada, né? Mas, assim, é a turma, não fui eu. Foi a turma, assim, uhum, que não entendeu. E a gente ficou várias aulas falando sobre o assunto. Coloquei eles para fazer uma pesquisa, anteriormente. Fizeram pesquisa em grupo e tal. E quando a gente dividiu para fazer o debate, daí não rolou. E não foi só com uma turma, não, foi com duas, oitavo e nono ano. Eu fiquei triste, porque uhum, assim, já está no oitavo e nono ano e não consegui realizar um debate, mas é o que a gente tem que trabalhar com nossos alunos, é onde a gente vê que está uma defasagem, né? Tem que engajar mais para isso aí. Porque é igual eu disse, eles não conseguem ler um texto e interpretar, quem dirá fazer a defesa desse texto. Não entendeu o texto, não vai defender. Mas assim, é, daí a gente vê assim, não é que o aluno tem uma dificuldade, ele não está tendo estímulo, né, para chegar nesse nível. Aí é onde que a gente uhum. vai vendo ali e vai começando a trabalhar, né? Mas eu tenho o costume de fazer vários formatos de instrumentos aí avaliativos, sim. Muito bem. Então, olha só, a debate, né, mapa conceitual, portfólio, fotoportfólio. Existem inúmeras estratégias de avaliação. Você quer falar alguma coisa? Não, Não? Tá. Existem inumeráveis estratégias de avaliação do aprendizagem dos estudantes. Porém, como atribuir nota que abarque todo o processo avaliativo num contexto tão subjetivo como os nossos exemplos? Olha só, é, é uma coisa assim bem interessante, Carla, que vai dando consciência para nós, para mim, para você, para todos os envolvidos. O que que ocorre? Nós começamos a dar aula antes da pandemia e a gente já vinha vendo um processo de mudança por conta das tecnologias, né? Aí veio a pandemia e acelerou ainda mais esse processo da tecnologia na sala de aula. E nós estamos sendo encorajados, cobrados, e eu não posso falar, não é cobrados, estamos sendo eh, solicitados pela sociedade, pelos alunos, pela proposta da SED, a ter novas metodologias, a desenvolver metodologias ativas na sala de aula, não é mesmo? A dar uma aula diferente daquela que a gente dava no início da nossa carreira, ou então como nós éramos alunos, de quando nós éramos alunos. Nós estamos sendo solicitados o tempo todo. São os alunos que mudaram, como você falou, a questão da sociedade, a proposta da SED. Só que olha que interessante, a gente foi muito encorajado, solicitado a trabalhar metodologias ativas. Nos formadores também. Só que como é que a gente avalia? Entende? Ah, vamos, gente, a gente tem que fazer atividades que são diferentes, que coloque o aluno como protagonista. Legal, a gente fez, a gente tem feito, mas e como a gente avalia esse aluno? Porque veja bem, diferente da avaliação, que é ele ali com a prova, ou ele marcou X, ou ele marcou A, ou ele marcou B, ou ele colocou a escrita, essas estratégias, elas são subjetivas. Elas não têm ali entende? Então, assim, como nós vamos avaliar? Então, agora, o que que eu percebo, tá? Essa referência, ela vai nos dar subsídios de como a gente pode avaliar dentro, não de uma aula tradicional. Professor, a gente sabe tudo de Napoleão, mas se o aluno sabe nada. Não, nós vamos avaliar dentro de um processo onde ele participou, ele foi protagonista na sala de aula, entende? É nos dar subsídios para que nós possamos avaliar esse aluno
dentro de uma sala de aula, onde não é mais só a gente que fala e eles escutam. Até nas nossas aulas expositivas e dialogadas, que eu acredito que na sua também é assim, a gente abre para eles falarem. A gente deixa eles participarem, mas como você falou, eles não estão tendo conhecimento, eles não estão tendo acesso a conhecimento, eles não conseguem falar, às vezes eles não conseguem fazer um debate, porque eles não têm subsídios. Mas, se a gente parar para pensar, a gente tem procurado colocá-los sempre em contato com o conhecimento, em contato com as atividades, fazendo eles irem atrás, eles produzirem. Não sei se fez sentido para você, se você conseguiu entender. Então, assim, nós estávamos no momento de formação, nós estávamos, né, de como aplicar a metodologia ativa. Agora, nós estamos trabalhando como avaliar, entende? Como que a gente avalia essas metodologias ativas ou essas estratégias que elas são subjetivas, tá? Então, olha só, estratégias avaliativas. Segundo Fausto Camargo, que é um autor que, inclusive, tem um livro dele, a sugestão de um livro dele lá na parte do Saiba Mais, a avaliação por meio de escala descritiva, mais conhecida por rubrica, pode adentrar o processo, estabelecendo critérios que permitem tornar visíveis as evidências de aprendizado. Então, ou seja, para você avaliar um debate, para você avaliar até aquele plano de ação que seus alunos fizeram, veja bem, tanto é que você não ficou só atenta o que eles escreveram, você ficou atenta também o que eles falaram, a forma com que eles se comportaram, lembra? Que até teve um grupo lá que você viu que, nossa, o comportamento deles durante a atividade foi diferente. Então, você avaliou ali a questão cognitiva, se eles entenderam o que era o plano de ação e o que precisava melhorar na escola, você contextualizou e você também viu a questão comportamental. Se eles estavam fazendo, se eles não estavam fazendo, se estavam levando na gracinha, na brincadeira, tá? Então, um dos critérios, né, uma das formas para se avaliar essas avaliações, as estratégias é a rubrica, ela é uma avaliação mais assertiva, que vai de acordo com a estratégia. Porque a própria prova é um instrumento por si só de avaliação. Mas quando você faz uma estratégia, você pede para um aluno fazer, a turma fazer um debate, você pede para a turma fazer uma apresentação, um seminário, para você avaliá-lo, você vai precisar de rubricas de passo a passo, ou seja, o que você quer com aquela aprendizagem, Carla, o que você quer com aquela, perdão, o que você quer que o aluno aprenda com aquele seu trabalho. Você falou para mim que fez uma atividade de debate, deu errado. Por quê? Porque na sua cabeça, no seu planejamento, você tinha os objetivos e você percebeu que eles não atingiram. Então, olha só, as rubricas, elas facilitam e elas ajudam, como eu posso dizer, a nos focar no caminho da avaliação, tá? Então, nós temos critérios, que são elementos avaliativos que serão considerados na disciplina, projeto ou atividade. O número de critérios depende do que será avaliado. Caso você fique com a estratégia 2, com o tema 2, né? Só um pouquinho, Carla, só um pouquinho que o telefone, eu vou desligar aqui o alarme. Tá aqui. Não consigo. Pronto. Ele senão vai apertar é o horário de remédio meu, vai fazer um barulho. Então, assim, se você optar pelo tema 2, tá? Que são as estratégias avaliativas, você vai escolher critérios, tá? Que são elementos avaliativos, tá? Que serão considerados, ou seja, você escolheu um debate.
qual será, o que você quer que esse debate, o que que você quer observar nesse debate com os alunos? Aí eu parei que eu vi que você estava também aí, de repente. Eu ia pedir para pessoal, vai precisar usar o laboratório, eu vou ter que fazer meu deslocamento para outra sala agora, tá, prof? Mas Tá pode ir bom, falando que eu eu vou. aguardo. Tá, eu aguardo você se deslocar, tá? Eu posso continuar? Então, aproveitei aqui e já resolvi de vez esse problema aqui do celular. Então, desculpa, tá, Carla, aquela hora que eu tive que parar aqui para cancelar aqui o horário. Então, vamos voltar, tá? Então, assim, nós estamos trabalhando as estratégias avaliativas, tá? Então, segundo o Fausto, uma forma de você avaliar as estratégias será como? Através de rubricas, tá? Que é uma escala descritiva. Sugestões de como você fazer uma escala descritiva, uma rubrica. Os critérios. Eu sugeriria que agora, no início, se você escolher o tema 2, você faça uns 3 critérios somente, tá? Os pesos, ou seja, o grau de importância dado a cada critério, permitindo ao professor distribuir pesos de forma percentual, que te ajude a transformar essa rubrica em nota depois. E níveis de conquista, que indicam o grau de assertividade do estudante em relação a cada critério de acordo com níveis qualitativos pré-estabelecidos. Então, olha só, como que você avalia uma estratégia? Através de uma escala descritiva que a gente chama de rubrica. Essa rubrica, ela é composta de critérios, pesos e níveis de conquista, tá? Então, veja bem, aqui, ó, nós temos como exemplo a taxonomia de Bloom, que nós podemos ter alguns verbos, né, que são algumas ações para que esses alunos, que a gente consiga perceber a aprendizagem deles. Ou seja, como que a gente consegue perceber numa estratégia avaliativa se o aluno aprendeu, se ele listar, descrever, treinar, relacionar, se ele lembra do conteúdo, né? Como? Ah, você colocou ali no seu critério, queria que na apresentação ele listou os elementos lá que contribuíram para a independência do Brasil, digamos assim. Compreender seria resumir, explicar, integrar, reformular. Então, aqui são alguns exemplos de critérios que você pode utilizar. Vai ficar mais claro a partir de agora, tá? Então, olha só. Ó, aqui o professor, tá? Nós estamos trazendo um exemplo. Não que vocês precisem se ater ou se prender a esse exemplo. É só um exemplo de construção de rubricas, tá? Porque veja bem, Carla, se você optar por fazer uma estratégia,
você vai ter. Como é que você vai avaliar essa estratégia? São através das rubricas. Ô, Karina, e aonde eu pego essas rubricas? Você, como um professor também protagonista da sua sala de aula, da aprendizagem dos seus estudantes, você vai construir essas rubricas, tá? Então, olha só, aqui tem um exemplo, tá? Então, aqui a gente tem o critério, aqui a gente tem o peso, e aqui a gente tem os níveis. Então, por exemplo, exemplar, progride muito bem, progride satisfatoriamente, progride insatisfatoriamente, não atende os requisitos, tá? Então, aqui você vai colocar os critérios que você quer que o seu aluno atinja, demonstre naquela atividade. Agora, vamos ver isso na prática. Aqui é a teoria, tá? Aqui é a teoria. Então, a gente está vendo o quê? Estratégias avaliativas, exemplos de estratégias avaliativas. E como a gente avalia? Avalia através das rubricas. As rubricas, elas são compostas do quê? Basicamente do quê? De critérios, de pesos e de níveis de conquista. Níveis de aprendizagem, tá? Então, agora vamos olhar um exemplo na prática. Você pode ler para mim, por gentileza? Então, no encontro passado, a gente trouxe o professor Fabiano Jefferson, que ele havia preparado uma avaliação, um instrumento avaliativo, tá? Agora, ele preparou uma estratégia. Então, vou pedir para você ler essa estratégia do professor Fabiano Jefferson, para a gente poder entender melhor as rubricas, tá? Possibilidade 4. Atividade A Força dos Verbos. Organizados em grupos com 5 a 6 estudantes, sendo cada um com tarefas diferentes. Grupo 1 recebe cartões com frases de impacto para identificar o verbo e elaborar uma reflexão sobre o impacto desse verbo no sentido das frases. Grupo 2 recebe cartões com tiras em quadrinhos para identificar os verbos nos diálogos e responder o que esse diálogo transmite: motivação, conselho, ordem ou previsão. Grupo 3 recebe um jogo de cartas com verbos e frases de impacto para relacioná-los. Grupo 4 recebe um vídeo apresentando o trecho de um diálogo num anime, para identificar nas falas ou verbos utilizados e fazer uma reflexão sobre o impacto desse verbo nas falas. Então, aqui é a estratégia, que o professor Fabiano Jefferson fez essa estratégia, tá? Então, agora, nós vamos ver como que nós podemos avaliar, como que o professor Fabiano Jefferson pode avaliar através das rubricas. Vamos lá. Ó, aqui é uma sugestão, tá? Então, vamos supor, nós ainda temos um sistema avaliativo que os alunos precisam de notas. E você até traz os alunos, né, para suas implementações e fala: olha, pessoal, preciso fazer minha implementação, também a professora está fazendo um curso, uma formação, e você colocou que naquela implementação sua do Grêmio, eles tiveram uma nota. E aqui eles também terão uma nota. E, na verdade, a gente quer o quê? Que essa estratégia, essa forma de avaliar, faça parte do seu dia a dia, Carla. Não só enquanto você estiver aqui na formação, em formação com a gente no estágio probatório, mas que você se aproprie, perceba a importância, a qualidade de se avaliar um aluno dentro dessa perspectiva e passe a fazer avaliações assim também, tá? Então, aqui são alguns critérios, tá? Olha só que interessante. Aqui ele colocou três, que eu acredito que para nós que estamos começando a criar as rubricas, a gente também pode fazer só três, para não se perder, entende? E olha aqui que interessante. Aqui é uma sugestão, tá? Desenvolvimento das habilidades cognitivas, primeiro critério da rubrica. Ou seja, fica evidente que aqui ele vai ser avaliado se o aluno aprendeu o conteúdo através daquele debate. Vamos supor lá, você fez o seu debate, né? Você percebeu o desenvolvimento das habilidades cognitivas? Eles foram capazes de descrever, de relacionar, de explicar, de reformular perguntas? Você falou que não deu certo, né? Então, ó, eles não atenderam
os requisitos, ou então progride insatisfatoriamente. Aí, outra coisa, interação dos conhecimentos com os colegas. E aqui volta um também, que é a questão cognitivo. Se ele aprendeu, se ele consegue identificar o verbo, identifica o verbo, relaciona o modo verbal, refletindo sobre o seu impacto na frase. Então, são 3 rubricas da atividade que o professor Fabiano Jefferson desenvolveu com verbos. Se nós formos colocar aqui para a história, a gente vai colocar em relação à nossa atividade de história. Ele, o debate era sobre, sei lá, direito ao voto. Eles sabiam sobre a Constituição, eles entenderam? Eles entenderam que foi um direito adquirido, ninguém ganhou nada de graça, que foi através de luta. Eles interagiram com os colegas. Por que tem essa parte aqui de interação dos conhecimentos com os colegas? Porque esse tipo de avaliação, essa estratégia avaliativa, Carla, ela dá condições para que a gente desenvolva os nossos alunos da forma mais integral possível, não somente ali naquele papel, do jeito que as avaliações tradicionais avaliavam. A gente sabe que nós éramos assim, os alunos também são assim, as pessoas são mais que um teste seletivo, as pessoas são mais que uma avaliação, não é mesmo? Quando você já fez alguns concursos que você já não passou, que você não passou, eu já fiz, mas eu sou mais que aquilo, ali eu não consegui mostrar o meu profissional, entende? Então, esse tipo de estratégia avaliativa, ele é justamente para dar condições para que a gente consiga ver o nosso aluno na sua totalidade. Igual você viu em relação ao plano de ação. Se você colocasse seus alunos sozinhos, gente, agora eu vou dar uma folha, tá? Estivessem todos enfileirados. Agora eu vou dar uma folha e vocês vão escrever aí um plano de ação para o Grêmio. Então, você tinha, vamos supor que você tivesse feito toda a parte de explicar para os alunos o que é o Grêmio, a parte da lei, e aí você desse uma folha, entregasse uma folha para eles preencherem individualmente. Você acha que você conseguiria ter o retorno da mesma forma que você teve quando você fez o trabalho em grupo? Pode repetir o finalzinho aqui, prof, cortou aqui, não consegui Ó, entender. ó, Tá. você fez a sua implementação do Grêmio, né? Então faz de conta que em vez de você criar, dividi-los em grupos para juntos darem sugestões, você deixasse eles os sentados um atrás do outro, individual, e desse uma folha para cada um. Você acha que você teria o mesmo retorno que você teve em relação à estratégia em grupo que você fez? Você acha que o retorno seria o mesmo? Não, acredito que não. Alguma. Não, não mesmo. Até Isso. E porque por que você. tem. Ah, Ah, pode concluir. Acho que deve ser minha resposta aqui. por que que você acha que não, que foi diferente, que você não conseguiria ter o mesmo retorno que você teve da estratégia? Você fez uma estratégia ali. É porque em grupo eles conversam, eles trocam ideias, um auxilia o outro ali, né? Já por isso o grupo, para estar traçando, porque eu queria que eles fizessem essa troca de conversa, né? E troca de ideias. Acho que foi por isso que deu certo. Agora, cada um ali, até porque já fiz assim também, uma porque era ação, é assim, é coletivo, né? O Grêmio é coletivo. E também por conta de alguns alunos que necessita de mais apoio ali, de compreensão ali. Senão não ia conseguir fazer. A gente tem Muito aluno com bem, dificuldade Carla. ali. E deixa eu só te fazer uma outra pergunta. Essa questão que você colocou que eles não trocariam ideias e que o justo trocar as ideias foi algo importante, isso é algo cognitivo ou entra no desenvolvimento comportamental? O trocar as Nos ideias. dois, nos dois, nos Isso dois. é comportamental, mas é cognitivo porque ele Sim, está dizendo, está descrevendo, está relacionando, está, né, reformulando o que ele sabe, isso. certo? Sim. Então, assim, ó, a gente está com tempo, nós somos só em duas, mas a gente já está aqui com o tempo bem, já estourando. Então, olha só.
Tem aqui, eu vou colocar para você no chat, enquanto eu abro aqui o encontro o PDP, que nesse momento agora você vai preencher ali a parte do PDP, ó, né, que você vai organizar a sua implementação, você vai pensar na sua implementação, e também nós vamos fazer o planejamento, tá? Se caso você não conseguir planejar todo ele agora, não tem problema, você pode fazer, né? Você tem acesso ao PDP e tal, mas a gente vai começar a fazer isso agora. Então, enquanto você começa a preencher o planejamento, e outra coisa também, você ficou com alguma dúvida na minha explicação sobre as estratégias? Então, pode ir perguntando, que enquanto isso eu vou pegar um link do modelo de uma tabela, tá? Das rubricas e vou colocar aqui no chat para você. Pode ir perguntando, tá? Tá, eu ainda não entendi. Se eu, Hum, no caso, for ter que criar uma rubrica, vai ser minha estratégia de avaliação. Mas e daí mas eu não vou ter que pensar em como para eu avaliar para chegar nessa rubrica? É isso que eu não entendi. Ou eu vou fazer. Tá, eu quero exemplo assim, eu não consegui entender ainda porque para eu chegar no meu planejamento. Eu não vou fazer rubrica, eu não tenho tempo para construir uma rubrica. Então, essa opção aham, 2 eu não vou fazer. Eu vou ficar com a estratégia tá, com o tema um no caso, né? Deixa eu ver aqui. isso. É, não vou ficar com o 2 que é rubrica. Eu não tenho tempo de mexer com isso. Então, eu vou ficar ali mesmo com a parte da avaliativa mesmo. Mas aí, como que eu faço? Eu não estou entendendo. Eu não A entendi, minha cabeça rubrica, né? bagunçou. É que Fora a você. rubrica, eu não, de qualquer jeito tem que fazer. Pelo que eu entendi, eu tenho direito de escolha aí de o tema um, tema 2. O tema um Sim, não tem rubrica. é. O tema um não, é uma avaliação, mas é uma avaliação diversificada. Que nessa Isso, avaliação você vai atingir, procurar atingir as necessidades ali dos teus estudantes. Então, vamos supor, você escolheu o sexto ano. Então, você vai ter que fazer uma avaliação diversificada, que atenda às necessidades dos seus estudantes. Lembra que o Fabiano Jefferson tinha colocado, acho que 4 perguntas objetivas, aí tinha uma depois que eles tinham que fazer em grupo. Então, é um instrumento diversificado, tá? Agora, em relação às rubricas, o nosso encontro hoje se trata delas, tá? Por isso que eu estou aprofundando em relação às rubricas, tá? Então, aqui, entendi. porque elas assustam a gente. Mais alguma dúvida? Não, Deu, agora deu para já entender? esclareceu. Tá. Sim, sim, Olha, eu vou ser honesta com você. Pensando nessa avaliação diversificada, olha só, como que você avalia a rubrica? Quando a gente conhece, Carla, você vê que as duas são iguais, tá? Mas enfim, é que nós estamos mais acostumados a fazer as avaliações, entende? Mas, por exemplo, a gente pode até partir dos descritores, a gente pode pegar os descritores aqui como um critério, entende? Para criar uma rubrica. Aqui eu estou te dando uma sugestão, não que eu quero que você escolha a rubrica, é que eu preciso te ensinar, a gente precisa trabalhar nesse encontro a rubrica, tá? Tá tá. bom? Mas é Porque só assim, para ó, a gente. sim, não, entendi. Eu já sei o que eu vou fazer aqui, mas é o que eu digo assim, para eu ter esses critérios, como que eu vou implementar esses critérios? Eu não vou ter que fazer uma avaliação? Não, é o aluno que vai fazer. Você Não, vai então eu fazer não vou uma ter que aplicar uma estratégia. avaliação. Então, mas aí de qualquer uma- jeito, que jeito vai ser uma apresentação? Vou estar avaliando, né? É isso que Isso, eu digo, que o instrumento e a estratégia andam junto. Para eu chegar, eu vou avaliar meu aluno em cima da rubrica. Mas o que que eu vou trabalhar para avaliar eles? Então, não é? Eu, isso, eu vejo assim, mas eu entendi que agora a aula é aprofundar a rubrica e isso explicar ela. mesmo. E Tá, nesse momento, realmente, a gente entende que um está ligado ao outro, tá? Então, vamos supor, ó, deixa eu só te dizer assim, o que que ocorre? Num instrumento avaliativo, que é uma avaliação, você tem o retorno dos alunos ali no papel, ou no Forms. Então, vamos supor, acho que eu vou tentar explicar que eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Então, você tem a prova, tá? Então, vamos lá. A nossa professora deu uma prova para nós, Carla. Então, a gente tinha que responder a B, e a C e a D, eu o meu, você o seu. De marcar X. Aí, a E, nós tínhamos que escrever. Só que aí, a questão, a F,
Nós duas tínhamos que assistir um vídeo, né? Um vídeo e responder juntas. Nós duas. Então, em avaliação, o retorno está ali no papel ou está no Forms, entende? De como essa professora vai nos avaliar. Então, vamos supor, de novo, você fez um instrumento avaliativo diversificado. Você entregou para os seus alunos. Pessoal, ele vai ser assim, vocês vão fazer essa parte sozinho, depois vocês vão fazer em dupla. Fechou. Então, você tem ali um papel para você avaliar. Agora, a estratégia é um debate, um seminário. Como é que você vai avaliar? Através das atitudes dos alunos. Então, para você poder avaliar e não se perder, aí o professor cria a rubrica. Vamos supor, eu e a Carla fomos apresentar sobre Napoleão. Aí a professora, para ela poder ver se a Carla, porque é subjetivo. A professora, para poder ver se eu e você a gente atingiu, ela vai colocar 3 critérios. Então, se nós atingirmos o critério, o exemplar, a gente fica com 100. Se a gente está bem, está no caminho, a gente fica com 75. Se a gente progride, a gente está começando, está indo, 50, entende? E aqui são os critérios, ó. Desenvolvimento das habilidades cognitivas. A gente aprendeu o conteúdo mesmo? Como é que você vê se um aluno aprendeu o conteúdo numa apresentação, num mapa mental, num debate? Se ele descreve, se ele relaciona, se ele explica, se ele reformula. Eu interagi com você na hora de fazer essa atividade, na hora do trabalho, né? Na hora da nossa apresentação, ou durante o trabalho que a gente fez na sala. A gente conseguiu identificar lá os fatores que fizeram Napoleão a invadir, entende? Agora, isso tudo, na avaliação, no instrumento avaliativo, Carla, a gente tem isso no papel registrado através das respostas dos estudantes. E numa atividade, numa estratégia, como um debate, aquele plano de ação que você viu, você pode fazer a rubrica para te ajudar a ser mais fiel àquele estudante, à avaliação daquele estudante. Eu não sei se eu fui clara. Não sei se deu para entender. Você está com uma carinha de quem não entendeu. Não, sim, é que a cabeça a gente já vai pensando lá na implementação já. Tá, Tô, então assim, vou tá? tentando enquadrar a turma aí no que dá certo aí. Então Não, assim, mas eu a sua entendi. instrumento, entendeu? Tá bom. Então agora, minha querida, nós vamos fazer o quê? Você tem o teu PDP aí, né? Que a gente começou na aula passada. Então, nós vamos começar a preencher o PDP agora, a parte da, da implementação. E eu estou aqui e qualquer coisa, vamos juntas preenchendo, tá? Tá. E assim, ó, fique à vontade. Não existe no formador que tantos alunos têm que pegar o tema um ou tantos o tema 2, tá bom? Então, eu vou pegar seu PDP também, eu vou colocar no Classroom ele agora. É que o meu eu fiz a cópia. Não sei se você tem acesso a Isso, ele. Tem, né? tenho. O que eu comecei a digitar semana passada, né? Isso. Deixa eu ver aqui, compartilhados comigo. Karina, deixa eu te fazer uma pergunta. Olha, Eu tô pode fazer. trabalhando, comecei a trabalhar caçadores e coletores, o nomadismo com o sexto ano. E agora eu vou passar aquele filme para ele, Os Croques. Daí eu pensei de fazer alguma atividade depois em relação ao filme,
Daí eu tô pensando talvez de fazer com eles, então, a avaliação aí diversificada com eles em relação ao filme, Uhum, incluindo aí o nomadismo, né, que a gente tá estudando aí. Acho que ficaria interessante, né? sim. Você vai E passar o filme, acho que é Crudes, né? Não vou é passar. Crudes, uma coisa assim? Crudes, Crux, alguma coisa assim. Os Crudes. Acho que é É. Crudes. E você Isso. vai passar o Isso. filme todo? Você consegue passar o filme todo? É um desenho animado, né? É, é. Sim, porque eu tenho 2 aulas amanhã com eles, eu já vou passar amanhã. Uhum, Eu vou passar o uhum, filme todo. uhum. Aí eu tô pensei aqui neles agora, porque o sétimo ano é o Renascimento, eles estão criando um cartaz em grupo, e daí cada grupo está referenciando um, um, um artista que marcou o Renascimento. E tem um que está com Michelangelo, outro ficou com Rafael, e são sim, Leonardo quatro. Leonardo, e o Donatello. Donatello, isso. Daí cada grupo vai referenciar eles através de imagem, a característica dele, o que que ele contribuiu para o Renascimento, eles estão procurando. Tá bem trabalhoso, porque daí eles estão procurando em revista, alguns vão até contextualizando ali em escrita mesmo, daí eles estão fazendo isso. Eu fiz só uma breve introdução e já engajei o cartaz, para a gente dar sequência ali. Daí eu não sei se talvez, como já está fazendo essa parte ali do cartaz, talvez também daria para aplicar uma avaliação ali, né? Isso. E no E caso, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa parte deles fazerem um cartaz, que eles estão referenciando, né? Fazendo uma. Uhum. Eles estão pesquisando sobre esse artista, é isso? A biografia Isso. ou as obras? Quem ele foi, a história deles? Não, estão focando mais ali na questão das obras. Das obras. Porque isso, que daí qual que era a característica marcante que marcou para o renascimento desse artista, né? Através de suas obras. Isso, através de suas obras. Qual que foi a Muito contribuição, bem. né? Então, você acha que isso se enquadra numa avaliação ou numa estratégia? Num instrumento ou numa estratégia? Só para você, só para te ajudar a entender melhor. Essa atividade, ela é um instrumento ou é uma estratégia? Ela é um instrumento. Estratégia. Eu Ela sei não é lá, minha cabeça, subjetiva? Porque quando eu tenho que separar isso aí, eu não dou conta. Eu tá, não não dou tem conta de problema. separar. A gente Não dou está no conta. caminho, tá? Ó, a gente está no caminho, não se preocupa. Por que que é uma estratégia, Carla? Porque é um trabalho em grupo, porque eles estão pesquisando, porque eles estão indo atrás, que nem você falou, que está dando bastante trabalho. Você não vê também a questão cognitiva, mas também comportamental deles? Entende? Eles estão interagindo, então é uma estratégia. A avaliação, ela é um instrumento. Eu também entendo, tá? Eu também, para mim, também é um instrumento avaliativo, mas dentro da perspectiva das metodologias ativas, a gente separa, tá? Instrumento, avaliação, ou um questionário, ou uma prova oral. Estratégia, uma atividade onde eles se relacionam, onde eles vão atrás, onde tem uma participação mais ativa deles. É só para você entender, para tentar clarear, eu usei esse exemplo. Mas aí daria para, daí no caso fosse para eu usar essa estratégia, daí eu teria que com eles utilizar a rubrica para avaliar. Você daí poderia, sugestão, fazer 3 critérios só de rubricas, que estão aqui, só 3 critérios para avaliar. 3 critérios. Dá mais trabalho mesmo, assim, porque é mais subjetivo, tá? Não, mas olha, fique à vontade, não estou forçando você a nada, é só para você entender a diferença. Que eu usei um Sim. exemplo seu, tá? Um exemplo seu de sala de aula para você poder entender a diferença, tá? Mas aí no caso, ó, aqui que tá que eu não entendi ainda. Tá, digamos Hum, que eles estão fazendo esse trabalho e eu vou montar então uma rubrica para eles, para vai ser um instrumento de avaliação no caso, né? Para mim, para eu avaliar eles. uhum,
Mas daí, como que eu vou colocar na minha implementação? Como que eu vou gravar a minha implementação? De que forma? Como que eu vou ter que apresentar essa rubrica para eles e falar um por um o que chegou, o que não chegou lá? Eu não entendi essa parte. É aqui que eu não entendi, porque eu não vou ter que implementar essa rubrica com eles. Aí, de que Uhum, forma? Como que eu vou fazer? É isso que eu não entendi. Não uhum. entendi. Então, olha só, eu vou, por exemplo, como que você poderia gravar? Você poderia realmente fazer o retorno. Olha, em grupos, né? Você pode fazer o retorno para eles, olha, de repente na sua mesa ou no espaço da sala, pessoal, olha, eu coloquei 3 critérios aqui, tá? Desenvolvimento das habilidades cognitivas, que era pesquisar as imagens. Vocês conseguiram observar que, sei lá, o Leonardo, ele era um inventor, ele construía, porque o que que a gente trabalha no Renascimento? É isso mesmo, que eles entendem que o Leonardo era inventor, construtor, arquiteto, pintor, né? Ele fazia um monte de coisa. O Michelangelo fazia x, 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 x. Vocês identificaram o impacto dessas obras? Realmente, é muito famosa, Mona Lisa, o que eles pesquisaram. Terceiro, vocês se comprometeram, se ajudaram, fizeram parte? Olha, vocês foram exemplar aqui, porque realmente apareceu atividade, vocês colocaram também o impacto das obras. Agora, nessa parte aqui de com os colegas, de fazer o trabalho, vocês foram satisfatoriamente, porque eu tive que várias vezes pedir para vocês se concentrarem, pedir para vocês pararem de brincar, entende? Você pode fazer a implementação dando esse retorno para eles. Mas aí, Aí grupo tem por um outro, grupo. pode Ali, ser no isso, caso por ali. grupo. Porque eu tenho medo de Isso. não dar tempo. Porque daí eu acho Não, que mas 4, 5 aí, grupos ali. Como que eu faço só de acordo com o que dê tempo ali, no caso, então. Gravo a parte exatamente. dos 15 minutos ali, né? E assim, de repente, você dá um retorno para 2 grupos ali na implementação. Não precisa você chamar todos os grupos, entende? Entendi. Você pode Uhum. dar um retorno bem dado para 2 grupos. Agora, a avaliação, o instrumento avaliativo, o que que eu penso? Você gravaria a aplicação desse instrumento avaliativo. Você não precisa também fazer um instrumento avaliativo com 10 questões, entende? Para não dar tempo. Você pode fazer um instrumento avaliativo. Você, por exemplo, você fez uma prova impressa, tá? Então, tem lá, você fez 6 questões. As 3 primeiras, eles marcaram, de marcar X, escolher a questão correta. Aí as 3 últimas lá, eles têm que sentar em grupos para poder fazer atividade. Então, você pode gravar a partir do momento que eles estão em grupos. Ah, já estão se reunindo em grupo, já fizeram as 3 alternativas e estão se reunindo em grupo para fazer, entende? Nesse, que eu acredito que dê para ver a interação deles, porque assim, ó, geralmente, Carla, eles respondem essas questões de marcar X, a gente fala marcar X, né? Isso, marcar o X no A, no B, no C, rapidinho. Sabe? De qualquer jeito, né? A gente quer que não. Mas daí você pode adequar, você pode escolher questões não tão grandes. Por exemplo, ó, só para você ter uma ideia, o Enem são 90 questões. Tem um cálculo também. Quem faz o Enem, a banca criadora do Enem, que faz o Enem, que produz o Enem, eles deixam uma média de 3 minutos para o aluno e responder cada questão. Então, você pode se basear nisso. Eu vou colocar as 3 primeiras questões que eles utilizem 1 minuto e meio para responder. Isso se eles forem assertivos deles, né? Lerem, porque a gente sabe que eles leem e marcam de qualquer jeito. E aí você faz 3 questões e você pode colocar outras 3 ou 2 questões ou uma que eles têm que, sei lá, sentar juntos em dupla, ou sentar em trio, pesquisar no livro, procurar no livro, ou procurar na internet, entende? E aí você adequa, você vai falar, ó, Karina, minha implementação vai ser uma pergunta com 4 questões. Porque 3 eles vão fazer sozinhos,
E uma é mais trabalhosa, eles vão ter que fazer um quadro, preencher um quadro lá e pesquisar no livro, que nem você fala muito que eles têm dificuldade de interpretar. Você pode usar um livro didático, fazer eles pesquisarem ou procurar o significado daquela palavra ali, que às vezes tem no nosso livro grifadinho, né? Os conceitos de história, pesquisar e copiar ali, entende? E aí você organiza, e você pode. é, Vamos supor, você aplicou um instrumento avaliativo que foi a avaliação e eles estão ali respondendo. Eles não vão terminar nesses 15 minutos. Fala, bom, professora, muito obrigada. Pessoal, então agora eu vou parar a gravação, mas nós vamos continuar fazendo atividade, entendeu? Aí no seu feedback, no nosso feedback, você me passa o resto da atividade, porque a gente consegue perceber, Carla, quando o professor faz mesmo a atividade. Entende? Não só para cumprir a tabela, digamos assim, até um termo pesado, sabe? Mas a gente consegue perceber. Sim. Entendi. Pensando aqui, o que eu faço agora? Que turma que eu vou trabalhar? Pensa com calma, ó, a gente tem ainda mais 10 minutos até 11h40, que é o nosso, tá, né, estoura o prazo. Como a gente começou depois, a gente ainda tem tempinho aqui, tô aqui. Pode, qualquer coisa me pergunte, eu tô aqui, tá? Eu abri ali o material do. Eu vou pedir para você, por gentileza, fui olhar o minha aula na semana passada, o link não sai na gravação. Se você puder compartilhar o link do seu PDP aqui para mim, eu vou colocar na nossa sala. Já coloquei no chat. Tá, muito obrigada. Daí aqui eu vou fazer, com a sua participação durante a aula, é assíncrona. Tá sem o áudio. Ó, síncrona. Síncrona é quando é ao vivo ao mesmo tempo. A síncrona foi a que você fez no primeiro tema, tá? Ô, Karina, daí no caso, se eu for fazer essa. É que eu não sei se eu dou conta de preparar essa rubrica. Até para quando que tá marcado o nosso feedback de observação? Deixa eu só me localizar para ver até quando eu tenho prazo aqui para fazer. Ó, então hoje é um encontro de planejamento. Semana que vem não tem encontro, né? Porque é as implementações. Então, dia 26 de maio é o nosso encontro de socialização. Então, você terá essa semana e a outra, Carla. Mas assim, ó, fique tranquila, você pode também fazer um instrumento avaliativo do Renascimento. Você pode fazer um instrumento, uma avaliação, né? Perguntando para os alunos, fazendo questões. É, por exemplo, pergunta A, pergunta B, pergunta C do seu pintor lá, né? Do seu artista. Porque como eles estão fazendo em grupo, você faz daí, vamos supor, são 30 alunos, você faz
3 provas, 4, na verdade. Uma que pergunte só do Donatello, outra só do Michelangelo, outra só do Leonardo, sugestão, tá? E outra só do Rafael. Aí você pode colocar 3 questões que eles respondam sozinhos sobre aquele artista renascentista e as outras que eles respondem em grupo, do cartaz que eles fizeram, da estratégia que eles fizeram, entende? Você pode fazer um Uhum. instrumento também dessa estratégia que você está fazendo, uma avaliação. E aí eles podem responder, que é bem legal, né? De repente, até a parte final seria colocar até. Bom, enfim, né? É bem criativa. Porque você veja, a sua parte, Carla, assim, ó, você tem estratégias excelentes. É que estratégia realmente confunde a gente. Você tem Uhum. uma forma metodológica. A sua prática em sala de aula é excelente, você sempre está contextualizando, o que que eu percebo? Você sempre está buscando dar significado para o aluno. Vai passar um filme Os Crudes, que eu acho que é Crudes, tá? O filme Os É, acho Crudes, que porque aluno de sexto ano acabou de vir do quinto, eles ainda estão naquele simbolismo. Eles adoram o filme, né? E o filme ajuda muito em história. E a questão do Renascimento, você botou a galera para pesquisar, botou a galera para ir atrás. Então, assim, uhum. tem significado suas atividades. O que você vai fazer agora, e que te traz um pouco de insegurança, que eu acho que isso você vai com o tempo ir superando, é a questão da avaliação, da estratégia, que agora a gente, nesse momento, a gente está trabalhando estratégias, assim como umas atividades em grupo, né? E subjetivas, e o instrumento avaliativo, as avaliações, questionário, um questionário, uma prova. Entendi. Agora eu tenho que dar um tempo à minha cabeça e conforme eu vou aplicando as aulas, vai fluindo as ideias, sabe? Eu sou assim, eu tenho que dar tempo à Exatamente minha isso. cabeça. Aí eu vou. É que eu tenho uma aula com o sétimo amanhã e duas na quarta. Mas eu E não sei se eles vão dar conta de terminar, porque nós começamos na semana passada, na hum, quarta-feira. Só que teve vários alunos que teve que sair para fazer uma atividade aqui na escola uhum, e tem grupo que nem começou. Então, eu acho que eu consigo uhum, concluir a questão dos cartazes essa semana, e na terça-feira que vem, aí eu acho que eu consigo implementar daí no caso, porque dá tempo também de eu preparar essas avaliações, né? Porque tá. são E aí, quatro, hum, né? Preparar quatro modelos. porque é diversificada, você viu? É um instrumento Uhum. avaliativo que tem que ser diversificado. Eu dei uma sugestão. Como você já fez essa estratégia deles pesquisarem, vai para você fazer uma avaliação diversificada, você vai ter que atender a necessidade de cada grupo, porque cada grupo ficou com um artista. Sim. Olha, então o que que a gente faz? Fique tranquilo, você está em processo de aprendizagem. E é bom passar por isso, porque quando a gente passa por isso, a gente lembra que o aluno também passa por isso, Uhum. né? Que às vezes a gente fala e ele também precisa de um tempo para processar. Então, assim, sugestão, tá? Que o nosso tempo já está estourando, acho que já até estourou. É. Vamos nos falando pelo WhatsApp. Me fale quando você quer fazer já a sua implementação para a gente poder marcar, para eu poder assistir, tá? Pensa aí, elabora o que você quer fazer. Pode me perguntar, Karine, se eu fizer assim pelo WhatsApp, não tem problema algum. E aí a gente vai marcando, vai vendo certinho o dia que você vai fazer a implementação. Mas assim, se tudo der certo, para terça-feira que vem, a terceira aula que eu tenho com eles, De manhã, é na então, terça-feira. terça de manhã, eu tenho todas as aulas em sala. Eu tenho Até na livre. quarta-feira? Na quarta, não. Na quarta, que é o dia do nosso encontro, daí eu tenho livre, eu posso Não, o nosso encontro é na assistir. segunda, né? Ah, é, perdão, na segunda. Ah, é, tenho quarta-feira. Quarta-feira dá para assistir, sim. Na quarta de manhã, eu tenho com eles a quarta e quinta aula. Uhum, perfeito. Então tá, então eu só confirmo, mas então assim, fica meio que pré-agendado aí para quarta-feira da semana que vem. Aham. É, eu só não sei se eu faço na
Eu acho que eu já vou fazer ali na. Vai ser entre a terceira e quarta aula, a quarta e quinta Ter- aula ali. Então, Tá, provavelmente na quarta aula, já, porque depois da tá. quinta aula daí logo tem o almoço, né? Uhum, Deixa eu ver que tá dia que certo. é. Na quarta. Dia 21, então, né? Quarta-feira? Uhum, 21. 21 de maio. Muito bem. Aí qualquer coisa a gente vai se falando daí, tá? Tá certo. E Qualquer Carla, alteração. qualquer dúvida me procura, tá? Me manda um WhatsApp que a gente vai conversando, tá bom? Tá certo. Tá Obrigada. certo. Obrigada, tá? Boa semana para ti. Obrigada. Tchau, Até tchau. mais. Tchau.